Nesse vídeo, você vai ver que provavelmente você é mais inteligente do que imagina. Mas vamos começar com uma pergunta. Você se acha inteligente? Ou melhor, o que você acha que significa ser inteligente? Será que ser inteligente seria resolver problemas tipo esse? Nós vamos planejar uma experiência para procurar pelo espectro de aniquilação resultante da colisão de matéria escura no espaço. Ou será que isso é inteligência? O manganês pode ter um estado de oxidação entre -3 e +7, o que o leva a uma gama de cores roxo, verde, azul. Mas seu estado mais estável é +2, que geralmente é o rosa claro. Ou isso? E quem faz isso? Será que é inteligente? Você sabia que existem vários tipos de inteligência? 9 para ser mais exato. E que todas as pessoas, inclusive você, pode ter um ou mais desses tipos de inteligência desenvolvido. E o nível de inteligência de uma pessoa pode não ser condizente com o desempenho dela nas provas da escola ou nos testes de QI, por exemplo. Ou seja, uma pessoa que tirava notas baixas na escola pode ser mais inteligente do que as provas mostravam. E como disse antes, nesse vídeo você vai ver que provavelmente você é mais inteligente do que imagina, através da teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Esse é mais um vídeo do canal Contrário e seja bem-vindo. Na década de 80, o psicólogo Howard Gardner propôs o conceito das inteligências múltiplas. Naquela época, a forma mais usada para determinar o nível de inteligência de uma pessoa era o famoso teste de QI. O teste de QI é extremamente útil em vários casos. Por exemplo, ele ajuda a prever a capacidade de uma pessoa aprender, e através do resultado do teste, a pessoa que teve uma média mais baixa pode saber que precisa de algum tipo de suporte para poder aprender melhor, como acontece quando o teste é aplicado em crianças que têm dificuldade na escola, por exemplo. Mas independente disso, o maior desafio para descobrir o nível de inteligência de alguém é a própria definição do que é ser inteligente. Para algumas teorias, a inteligência se define pelo chamado fator G, que seria um fator único e responsável por todas as diferentes formas que a inteligência poderia tomar. Já em outras teorias, se defende que a inteligência pode se mostrar de várias formas diferentes e que essas formas seriam independentes entre si. E aqui que entra o Howard Gardner e o conceito das inteligências múltiplas. Através das pesquisas, ele propôs que existem 9 tipos de inteligência. A primeira seria a inteligência lógico-matemática, que talvez seja a inteligência clássica, entre aspas. Quem tem essa inteligência desenvolvida tem muita facilidade com lógica e números, como a personagem Beth Harmon, que é jogadora de xadrez na série O Gambito da Rainha. Na série, a gente consegue ver que ela pode planejar os movimentos e as jogadas, mesmo quando não está jogando. Talvez essa seja a forma de inteligência mais valorizada pelas escolas e pela sociedade em geral. Um bom aluno em exatas, ou uma pessoa que tem facilidade com números, como personagens como Walter White, de Breaking Bad, ou Sheldon, de The Big Bang Theory, automaticamente são tidos como mais inteligentes. Mas como dissemos, esse seria apenas um tipo de inteligência. A próxima seria a inteligência linguística, que está relacionada com a capacidade de comunicação através da fala ou da escrita, e na transmissão de ideias, como acontece com o personagem Saul Goodman, de Better Call Saul e Breaking Bad. Nas duas séries, o personagem, que é um advogado, tem muita facilidade em transmitir suas ideias e articular suas palavras, e isso fica claro quando ele precisa defender algum cliente ou convencer alguém sobre um de seus planos. A próxima seria a inteligência espacial, e quem tem essa inteligência bem desenvolvida tem uma boa noção espacial bidimensional e tridimensional, e tem facilidade em perceber detalhes em lugares que talvez outras pessoas não percebessem, como nessa cena do filme Os Santos Justiceiros, onde o policial consegue descobrir o caminho da bala através da noção do espaço e dos objetos na cena do crime. A inteligência físico-sinestésica, ou inteligência corporal, está relacionada com a capacidade da pessoa em utilizar movimentos do corpo e é muito comum em atletas e dançarinos, por exemplo. Mas com certeza você já deve ter ouvido alguém dizendo: como alguém pode ser milionário chutando uma bola? Isso acontece porque esse tipo de habilidade não é tão valorizado socialmente quanto a habilidade com números, por exemplo.
A inteligência interpessoal está na capacidade de entender os outros, como os psicólogos, por exemplo. E essa forma está presente em pessoas como a Tia May, por exemplo, que conhece muito bem os sentimentos do Peter no filme Homem-Aranha, ou do Jesse, de Breaking Bad, que apesar de ser um traficante de drogas, é um personagem extremamente empático e muito solidário com os outros. A inteligência intrapessoal, ao contrário da interpessoal, significa um autoconhecimento. E ao invés da pessoa entender os outros, ela consegue entender muito bem sobre si mesma. E isso na prática talvez seja o básico para uma vida feliz, porque através do autoconhecimento você consegue descobrir seu lugar no mundo, as coisas que gosta e as coisas que não gosta. A inteligência musical, como o nome já diz, está naquelas pessoas que têm facilidade com instrumentos, notas, cantos ou têm um ouvido apurado, como o Andy, do The Office. E por falar em The Office, a gente pode citar o Dwight, para falar da oitava inteligência, que é a naturalista. Assim como esse personagem, quem tem essa inteligência desenvolvida tem muita ligação com o campo e entende muito bem sobre a natureza em geral. E a última inteligência seria a existencial, que é muito desenvolvida em filósofos, por exemplo, que questionam coisas como qual o sentido da vida e outros temas mais profundos. Esses são os 9 tipos de inteligência, mas é válido lembrar que dificilmente uma pessoa tem todos os tipos bem desenvolvidos, como o próprio Sheldon de The Big Bang Theory, que embora seja considerado um gênio quando o assunto é números ou lógica, fica claro que ele tem muita dificuldade em relação a outras inteligências, como a motora ou a interpessoal, por exemplo. Mas no mundo real, temos alguns exemplos interessantes, como o Muhammad Ali. Ali talvez tenha sido um dos maiores boxeadores da história e além de mostrar uma agilidade absurda nos rings, mostrando que teoricamente sua inteligência corporal fosse bem acima da média, ele se comunicava muito bem, mostrando um alto nível de inteligência linguística. Além disso, Ali foi um ativista político na luta pelos direitos civis no mundo todo, mostrando uma inteligência interpessoal. I'm gonna fight not for me, but to uplift my little brothers who are sleeping in concrete floors today in America. Porém, ironicamente, seu teste de QI mostrava apenas 78 pontos, pontuação considerada abaixo da média. É válido lembrar que, como ainda não existe a certeza sobre o que seria inteligência de fato, ou como ela se mostraria na vida da pessoa, todas as teorias sobre o assunto, inclusive essa teoria das inteligências múltiplas, precisam de mais estudos para serem comprovadas, e que talvez uma prova na escola, por exemplo, não é suficiente para mostrar a inteligência de um aluno, e que praticamente todo mundo pode desenvolver sua inteligência em muitas áreas através do estudo e do treino. Porém, o ideal seria não se prender a uma ideia de inteligência única. Esse é o canal Contrário e te vejo no próximo vídeo.